Sombria FM apresenta Cartas da Meia-Noite. Querido Mário Saudade, espero que esteja bem. Mando meus cumprimentos ao digníssimo Ricardo Bocanegra, ao talentoso Pedro Negário, detetive Mórbide, e a todos aí na Rádio Sombria. O que eu vou narrar hoje não é de minha autoria, mas proveniente de uma caixa de lata muito antiga que me veio da casa dos meus avós após a morte dos dois no último ano. É uma carta deixada pelo meu vô Vanderlei, há muito esquecida nessa lata de ferro antigo, já um pouco enferrujada, mas muito íntegra. Eu confesso que eu fiquei muito intrigado quando a li pela primeira vez. Tive de reler e reler de novo, e de novo, até que, ouvindo o senhor narrar suas histórias na rádio, ponderei muito sobre a necessidade dessas memórias do meu avô Vanderlei chegar aos ouvidos de todos. É uma história muito intrigante, como eu disse, e a partir de agora, eu falo em primeira pessoa, como se eu fosse o meu avô. Hoje decidi compartilhar com você uma história da minha infância que eu nunca revelei em detalhes. É algo que eu vivi durante os anos sombrios da Segunda Guerra Mundial, onde eu vivia na Holanda, e que ainda me causa arrepios ao lembrar. A Casa e Seus Segredos. Eu tinha apenas 7 anos quando minha família se mudou para uma casa antiga no campo, no interior da Holanda. Era uma construção isolada, cercada por árvores altas que pareciam vigiar o lugar. A casa tinha um sótão pequeno e uma escada íngreme que rangia a cada passo. À noite, o vento soprava pelas frestas das janelas, produzindo sons que pareciam sussurros. Para uma criança era como viver dentro de um pesadelo. Lembro-me muito do frio que eu sentia. Tudo era muito frio. Mesmo no verão eu sentia frio. Mas aquela época parecia ser particularmente mais fria, mais sombria. Meus pais estavam sempre tensos, mas nunca explicavam o motivo. Não lembro de ter visto na vida meu pai sorrir. Eu percebi os olhares nervosos do meu velho pai quando caminhões passavam pela estrada próxima. Minha mãe, por sua vez, subia ao sótão com frequência, carregando pacotes, pequenas caixas, mas nunca me deixava acompanhá-la. É só para guardar as coisas, dizia ela, mas eu sabia que tinha algo mais. O surgimento de Lucas. Foi em uma dessas noites inquietantes que o Lucas apareceu pela primeira vez. Eu estava deitado na cama, tentando ignorar os rangidos da casa e os ruídos do sótão, quando ouvi uma voz sussurrada. Vander, você tá acordado? Meu coração disparou. Olhei ao redor, mas o quarto estava vazio. Foi então que eu vi, próximo à janela, a silhueta de um garoto. Ele estava parcialmente envolto em sombras, mas seus olhos brilhavam à luz fraca do lampião. Quem é você? Perguntei com a voz trêmula. Ele não respondeu de imediato. Apenas inclinou a cabeça, como se estivesse me estudando. Meu nome é Lucas, disse ele finalmente. Eu moro aqui. Naquele momento eu tive a certeza de que estava diante de um fantasma. Sua presença era silenciosa, mas opressiva, como se ele não pertencesse ao mundo dos vivos. Tentei gritar, mas a minha voz não saiu. Lucas deu um passo à frente e eu me encolhi sob o cobertor. Não tenha medo, disse ele com um tom mais calmo.
mas firme. Eu só queria conversar. Nos dias seguintes, Lucas continuou aparecendo. Ele era persistente, mas nunca agressivo. No entanto, havia algo nele que me deixava inquieto. Ele sabia coisas sobre a casa que eu não sabia, como o fato de que o sótão tinha uma porta secreta. É o melhor lugar para se esconder, ele dizia com um sorriso enigmático. Com o tempo eu me acostumei ao meu novo amigo. Lembro-me de comentar com minha mãe sobre ele. Ela ficou um pouco desconcertada no início, mas logo disse que o Lucas fazia parte da minha imaginação. E de fato, quando eu brincava com o meu amigo imaginário no quarto, e porventura ela entrava, a minha mãe não via esse meu amigo. Só eu via. Bom, ela disse que não havia problema algum de eu ter um amigo imaginário que era comum para a idade, que eu podia brincar com ele, desde que eu soubesse que o meu novo amigo só existia na minha cabeça. E assim foi. Com a anuência de minha mãe, pude enfim me sentir à vontade para brincar com meu amigo, mesmo sabendo que tudo estava dentro da minha cabeça. E ainda me orgulhava de ter muita criatividade, pois eu considerava incrível a capacidade de realismo com que nossas brincadeiras tomavam nossos dias. Tudo foi muito real. Fomos cowboys, soldados, cavaleiros do reino, tudo virava fantasia. Somente achei estranho quando o inverno acabou e eu o chamei para brincar lá fora no jardim. Minha mãe, ao me ver correndo pelo corredor em direção à porta, nos brecou, impedindo-nos. Nada de brincar lá fora. Eu não entendi o motivo, mas fiquei desconfiado. Nesse dia, eu fiquei bem desconfiado que a minha mãe também conseguia ver o Lucas e simplesmente não queria que ele fosse lá fora. Eu não entendi, pois outro dia estávamos voltando da cidade e eu pedi para brincar no jardim. Nesse dia o Lucas não estava me acompanhando. Aliás, uma particularidade desse meu amigo imaginário é que ele nunca estava comigo fora de casa. A decisão de minha mãe de me deixar brincar lá fora naquele momento me trouxe uma indagação. Eu acreditei que não havia problemas de eu brincar lá fora, desde que o Lucas não me acompanhasse. E sinceramente eu não compreendia, pois imagino que alguns amigos imaginários possam ser muito esquisitos. Alguns são monstros, monstrengos de verdade, patos gigantes, outros, sei lá, cada imaginação cria o seu amigo imaginário, mas o Lucas não era um menino incomum, quer dizer, ele não tinha antenas ou faróis na ponta do nariz. Ele tinha apenas cabelos negros em forma de tigelinha, sardas no rosto, um olhar assustado. Os vizinhos não se assustariam com meu amigo imaginário. Sombras no sótão. Certa tarde, durante o final do outono, Lucas sugeriu que brincássemos de esconde-esconde novamente. Eu estava hesitante, mas ele insistiu, com aquele sorriso enigmático que começava a se tornar familiar. Você nunca vai me encontrar, ele provocou, correndo em direção às escadas que levavam ao sótão. Um arrepio percorreu minha espinha. O sótão sempre foi o lugar mais desconfortável da casa. Ele tinha um teto baixo e inclinado, repleto de vigas cobertas de teias de aranha. O cheiro de madeira úmida era intenso, misturado a um leve odor metálico que eu nunca soube de onde vinha. A luz do dia mal chegava ali, entrando apenas por frestas irregulares nas tábuas das paredes. Tudo parecia estar envolto em uma penumbra constante, como se a própria escuridão se recusasse a sair. Relutante, subi a escada rangente, com cada passo ecoando pelo espaço vazio. O ar parecia mais frio à medida em que eu me aproximava do topo,
como se aquele lugar estivesse desconectado do resto da casa. Quando alcancei a porta do sótão, ela apenas estava entreaberta, balançando lentamente, impulsionada por uma brisa que eu não conseguia sentir. "Lucas!" chamei com a voz trêmula. Não houve resposta. O silêncio ali era quase palpável, interrompido apenas pelo som distante do vento que soprava lá fora. Empurrei a porta com cuidado e ela rangeu alto, como se protestasse contra a minha presença. Dei um passo para dentro e senti o piso de madeira ranger sobre meus pés. Olhei ao redor, tentando me acostumar com a pouca luz. Havia caixas empilhadas, cobertas por uma fina camada de poeira, e móveis antigos que pareciam fantasmagóricos em suas silhuetas deformadas. "Lucas, isso não é engraçado!" exclamei, minha voz saindo mais alta do que eu pretendia. O som ecoou de forma estranha, como se algo ali estivesse respondendo. E então ouvi. Era um reflexo, um som baixo, irregular, como uma respiração abafada. Meu corpo congelou. O som parecia vir de algum lugar à esquerda, próximo às caixas empilhadas. "Lucas!" sussurrei, dessa vez quase sem voz. E nada. O som continuou por alguns segundos antes de parar abruptamente, como se o responsável tivesse percebido que eu o escutava. Reunindo coragem, comecei a caminhar em direção ao ruído, e a cada passo o chão parecia ranger mais alto, como se estivesse avisando a minha aproximação. Quando cheguei às caixas, senti um vento súbito e gelado passar por mim. Me virei rapidamente, convencido de que alguém havia passado às minhas costas, mas não tinha nada além das sombras oscilantes. Eu vi o momento, eu vi o movimento. Algo ou alguém estava no canto mais escuro do sótão, onde a luz não alcançava. Era apenas uma silhueta baixa, imóvel, mas visível o suficiente para que o meu coração congelasse. "Ô Lucas, se for você, para com isso, Lucas!" implorei, minha voz agora embargada pelo medo. Foi quando eu vi o meu melhor amigo imaginário. Eu vi o Lucas. Estava quietinho no canto do sótão, um lugar mais escuro, no meio das caixas e coisas velhas. Eu só conseguia ver o meu amigo. Mas eu sabia que ele não estava sozinho ali. Tinha alguém com ele. E o absurdo do meu medo me fez congelar. Quando eu vi, completamente tomado de pavor, uma mão esbranquiçada segurar o ombro de Lucas, puxando-o para a escuridão. A minha vista cegou de repente. E quando forcei a vista de novo, não tinha mais ninguém ali. Somente um tapume, uma parede de madeira. A situação fugiu do controle quando eu ouvi, de dentro da parede, uma voz tenebrosa grunhindo: "Aqui não!" Virei-me rapidamente e corri, tropeçando nas escadas enquanto descia de volta para minha segurança da casa. Meu coração batia tão rápido que eu pensei que fosse explodir. Quando finalmente parei na sala, minha mãe me encontrou pálido e tremendo. "Você não deveria ter subido lá! Você não deveria subir lá!" ela disse em um tom mais sério do que eu jamais ouvira antes. Perguntei a ela por quê. Ela apenas balançou a cabeça, como se estivesse lutando contra algo que não podia dizer. Aquela noite, enquanto tentava dormir, ouvi passos no teto acima do meu quarto. Eram leves, mas inconfundíveis. Quem quer que estivesse lá estava se movendo devagar, como se soubesse que eu estava dormindo. No dia seguinte, Lucas apareceu novamente, como se nada tivesse acontecido.
Ele estava sentado na cadeira do meu quarto, olhando pela janela. Você os viu? Ele perguntou, casualmente, como se estivesse falando sobre o tempo. Quando perguntei o que ele queria dizer, ele apenas sorriu e respondeu: Você vai entender algum dia. Eles te fazem mal? Perguntei. Eles quem? Lucas devolveu a pergunta, se fazendo de desentendido. Os seres da escuridão, arrisquei dizer. Lucas permaneceu por um tempo quieto, o olhar vazio, perdido em algum canto. Eles não são ruins. Eles querem apenas me proteger. Vocês são fantasmas? Perguntei. De certa forma. Os soldados e o segredo. As coisas ficaram ainda mais sombrias numa noite de inverno. Estávamos jantando quando ouvimos o som de botas militares na estrada. Meu pai apagou as luzes e mandou eu ir dormir. Eu não tinha acabado de comer, mas a minha mãe rapidamente me puxou da cadeira, levando o meu prato junto. Fica na sua cama e manda seu amigo imaginário se esconder no armário. Aquela era a prova de que minha mãe também via o Lucas. Ela sabia que o Lucas estava brincando no meu quarto. Corri para a cama, mas meu companheiro de brincadeiras não estava lá. Ouvi conversas vindas da sala. Meu pai falava em outra língua com os guardas. Sua voz estava calma, mas eu podia sentir o medo em cada palavra. Depois que os soldados foram embora, saí da cama e corri para o sótão, ansioso para contar a Lucas o que havia acontecido. Mas ao abrir a porta, vi algo que eu nunca tinha visto antes. Uma pequena divisão escondida na parede lá do fundo. E lá dentro, agachados no escuro, estavam o Lucas e os seus pais. Foi então que tudo fez sentido. Lucas não era um fantasma, tampouco um amigo imaginário. Ele era real. Um garoto judeu escondido com sua família no sótão da minha casa. Meus pais estavam arriscando tudo para protegê-los. E Lucas, talvez por instinto, havia se aproximado de mim para aliviar a tensão de sua infância escondida. O peso da memória. A quem ler essa carta, mesmo agora, depois de tantos anos, eu ainda sinto o peso daquela época. A guerra foi um período de terror real, mas também de coragem e de humanidade. Lucas e sua família sobreviveram, mas a lembrança daqueles dias nunca nos deixou. Eu encontrei o meu amigo imaginário depois de muitos e muitos anos, em uma viagem que fiz a Nápoles, onde ele se casou e teve filhos. Lembramos das enormes aventuras que passamos juntos, sendo cavaleiros do reino, espadachins ou detetives da Scotland Yard. A inocência infantil nos permitiu sermos felizes naqueles dias obscuros da história. Decidimos que seríamos amigos pro resto de nossas vidas.